E aí, meu torcedor brasileiro? Olha, pra falar a verdade pra vocês, eu faço esse vídeo aqui por que eu gosto de fazer, viu? Por amor, por respeito às poucas pessoas que ainda assistem um vídeo quando o Flamengo não tá bem. Quando o Flamengo não tá bem, some a galera do canal, velho. Você fica até meio desanimado, porque você faz, você trabalha e não tem efeito. E o canal tá meio flopado já há algum tempo aí, não sai dos 96 mil. Complicado. Mas vamos que vamos, galera. Vamos conversando, vamos trabalhando. Obrigado a você que está assistindo aqui, que ainda volta. Mas vamos, porque a gente tem 96 mil inscritos, faz um vídeo e agora não chega nem 500 visualizações. Pô, não é possível, né, velho? Não é possível, cara. É complicado. Vamos lá, cara. Agora, é preocupante a situação aí, né, cara? Rio de Janeiro, né? Porque o Flamengo perdeu o jogo. Perdeu, não, empatou, né? Foi como se fosse uma derrota aí entre a torcida, entre a imprensa tal. O próprio Flamengo se sentiu como uma derrota, esse empate lá no Central Córdoba. E aí voltou pro Rio, e aí os caras desembarcaram e foram pegar os carros para ir embora para casa. Sofreram um arrastão ali, velho. Teve um arrastão na linha amarela e chegou até acontecer coisa grave aí, quase grave com o goleiro Rossi, né? Que tomou 4 no carro. Tomou 4 no carro. Só que o carro é blindado, a coisa não foi pra frente. Mas olha que perigo, velho. Imagina se não é blindado, cara. É louco. Os caras não tem medo, não estão nem aí não, né? Mete bala mesmo e ó, que se dane, né? Que coisa, né? E não tem, eu imagino que isso não tem a ver com a derrota do Flamengo, que foi realmente um arrastão que os caras estavam planejando lá e por coincidência pegaram os jogadores, o comboio aí de jogadores do Flamengo indo embora para casa, né? Infelizmente. O fato é que isso preocupou até agora o José Boto pela questão de manutenção do clube, contratação de jogadores. Ele acha que isso vai repercutir negativamente entre jogadores de futebol e jogadores que possam querer vir para o Flamengo, né? E lembrando que está perto do desfecho aí da contratação do Jorginho. Ele está com medo disso atrapalhar a assinatura do contrato, a contratação do Jorginho. Mas parece que se ele já assinou pré-contrato, não tem jeito dele fugir agora, né? Mas é uma coisa que preocupa. Ele pode alegar segurança, pode alegar alguma coisa, né? De repente no contrato deve ter esse tipo de cláusula aí. Complicado, cara, complicado. A gente espera que isso não volte a acontecer, né, cara? Mas se falando de Rio de Janeiro, o jeito que tá, vai ser complicado não acontecer de novo isso, né? Pode não acontecer com o jogador do Flamengo, mas acontece com várias pessoas. A gente vive vendo na televisão isso aí. A gente que não é do Rio, a gente vê direto na televisão mesmo. Eu morro de medo no Rio de Janeiro, cara. Com todo respeito aos cariocas, eu acho que não é o povo, né? Porra, mas dá medo, velho. Eu tenho amigo meu carioca do Rio de Janeiro, que foi o ano passado, ele alugou, ele foi pro Rio passar as férias, a gente trabalhava junto lá na cidade de Maringá, aqui no Paraná, lá no Paraná, estou em Santa Catarina, e a gente trabalhava junto, ele ficou de férias, disse que alugou um carro e alugou uma casa, tipo, alguns dias lá, e chamou a família, porque ele ficou com medo de ir até a família, porque a franquia do carro que ele alugou era muito caro, tinha 5, 6 mil reais, um absurdo, por causa do número de assaltos que tem no Rio. Aí ele achou por melhor não ir na casa da mãe dele, mas, cara, aí, pô, mas a tua mãe leva na tua casa e ela não corre perigo também? Sei lá, velho, é uma coisa assim que vai entender, né? Mas ele chegou, me falou que não quer voltar pro Rio de Janeiro nenhum, e ele é carioca, nascido no Rio de Janeiro, cara. Que coisa. Que tristeza, né? Nosso Brasilzão, cara. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, né? E o mercado da bola, falando em contratação, o Flamengo descartou aí a contratação do João Félix, o português ali que a gente deu a notícia esse dia atrás aí, que tá no Milan da Itália, emprestado pelo Chelsea, e aí o Flamengo não vai mais o contratar, né? Ele estava encabeçado essa conversa aí com o José Boto, né? E o Flamengo agora segue em busca de um atleta que tenha características semelhantes às do Arrascaeta no mercado, tá? Essas são as informações aí, tá no dia, tá no site do GE, né? E a desistência, segundo a reportagem, se deu pelo alto investimento que precisaria ser realizado, porque o jogador é caro. Esse cara aí ganha muita grana, né, cara? E o Flamengo
buscava o empréstimo com opção de compra e o Chelsea queria vender em definitivo. É algo que o Benfica de Portugal está disposto a pagar. Então o Benfica parece que vai repatriar lá para Portugal esse jogador, tá? Nessa temporada, por exemplo, ele fez, cara, um gol em 17 jogos pelo Milan. Então não era aquela coisa toda, né? Eu não sei porque que o Flamengo se engraçou muito com esse jogador, que disse que era um sonho aí para a disputa do Mundial dos Clubes. E continuando com notícia aí de mercado da bola, cara, o Wesley, apesar de não estar jogando bem ultimamente, está como alvo do Manchester City. Essa é a notícia do Coluna do Fla aqui, cara. Segundo a Coluna do Fla, o Manchester City quer contratar o Wesley até antes do Mundial. Não quer esperar o Mundial para contratar ele não, tá? Ele vem despertando interesse em alguns clubes europeus, né? Tá em fim de temporada lá na Inglaterra. O Manchester City já planeja a contratação visando a disputa também do Super Mundial de Clubes e promete buscar a contratação do jogador do Flamengo para o Super Mundial. Ele quer tirar do Flamengo, o Flamengo vai jogar o Super Mundial também, mas quer tirar do Flamengo para botar no Manchester City, né? E de acordo com o jornalista aí, o Gianluca Di Marzio, né, o Manchester City está interessado no Wesley. Ele é visto como características valorizadas pelo treinador lá, pelo Guardiola, né? Porque tem um perfil ofensivo, velocidade, boa leitura de jogo, e se bem que ultimamente não está jogando tão bem, né? E o Guardiola também, vamos falar, né, cara? Ele é cheio de levar jogador, chega lá, tá parecendo Abel Ferreira às vezes. Chama, tal, fala, o jogador vai e ele encosta. Ó o Vitor Reis. Vitor Reis nem jogou direito com ele. O próprio Gabriel Jesus mesmo jogou pouco lá, pelo jeito que eles falavam que ele ia jogar, jogou, pra mim, na minha opinião, jogou pouco. E aí deixou o Gabriel Jesus no banco um tempo, mas não tava jogando bem e tal, sei lá, né, mas do jeito que o cara falava, né, velho. E aí quer levar o Wesley, será que vai botar o Wesley pra jogar de titular já? Eu acho difícil. É complicado, cara, mas eu acho que o Flamengo, né, se tem alguma pretensão no Super Mundial, fazer um bom papel e acha o Wesley como importante para esse time, não deve vender agora, né? Ah, mas se não vender agora, perde a chance. É um risco. Jogador de futebol tem isso, tem esse risco aí. O cara tá no momento bom, né? Todo mundo querendo comprar, quer pagar milhões, começam a disputar o jogador, só que aí o time não vende, vamos esperar, aí o cara cai de produção, como já tá caindo esses dias. Tá caindo, aí perde o interesse e ninguém quer mais. Olha o perigo. É um risco. Bom, falando em jogador ainda, o Arrascaeta, né, cara? O Arrascaeta do Flamengo. Segundo a matéria do MSN aqui, o Arrascaeta ainda não renovou seu contrato com o Flamengo. Lembrando que tinha aquela história de ele querer renovar o contrato até o fim da vida, né? Vitalício, Mauro César detonou, até porque o Arrascaeta não estava jogando bem, mas ele tá voltando a jogar bem, né? Perdeu aquele gol incrível aí contra o Central Córdoba, que poderia ter dado números finais da partida, poderia ter matado o jogo, mas acontece, né? O Vitor Roque também perdeu um gol feito lá contra o Cerro Porteño, depois fez outro. O Arrascaeta já tinha feito o primeiro gol, né? O fato é que ainda não renovou com o Flamengo, não vai renovar vitalício, né? Acho que não existe isso mesmo, tá? Só que agora, na reportagem aqui do MSN, está dizendo que o Arrascaeta deu sinal verde para a staff dele negociar com outros clubes. Mas tem um porém, né, cara? Aliás, tem um entretanto, né? O entretanto é que o Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o fim de 26, né? E que vai tentar negociar com o Flamengo a renovação de contrato agora no meio do ano. Provavelmente depois do Super Mundial vão tentar uma renovação, né? E lembrando que, até o fim de 26 ele só vai poder assinar um pré-contrato com algum outro clube, caso ele queira mesmo sair, lá na metade do ano de 26. Então tá bem longe ainda, né, cara? Falta um ano, e já tá falando em renovação. Geralmente é assim, o jogador quando ele tá valorizado, eles renovam com um ano de antecedência, um ano e meio, né? Isso é normal. Lembra que o Gabigol tava renovando com o Flamengo um tempão antes, aí barraram, né? Mas e o Arrascaeta teria talvez essa vontade de renovar logo. O fato é que a prioridade do Flamengo, segundo a informação aqui, é de que vão renovar primeiro com o Pedro. Aí depois vão falar com o Arrascaeta, né?
Vamos ver. E lembrando que, segundo a reportagem, o Pedro ganha salário menor até do que o Arrascaeta. Eita, que rolo, né? É um jogo de ego também, que, meu Deus do céu, né, velho? Ah, fulano ganha mais que eu, ganha menos. Né? Os caras ganham mais, não ganha menos, mas tudo em torno de 1 milhão ali. Você tá louco. Até porque a reportagem fala aqui que um dos salários mais defasados do Flamengo é o do Pedro. Até interessante, porque o Pedro tava para renovar contrato, aí se machucou, né? Se machucou, ficou quase um ano parado, e quando ele se machucou, a renovação dele foi travada. E agora, que tá voltando bem, né? Não foi bem no último jogo aí, mas é um jogador essencial pro clube, pro time do Flamengo, então tem mais que renovar mesmo, dar uma valorizada no salário dele. Pedro é jogadorzaço, né? E que continue sendo assim, né? Mas agora sim, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Né? Eu vejo todo mundo detonando o Felipe Luiz, muitos analistas falando mal, já querendo colocar o Jorge Jesus no lugar do Felipe Luiz, já que o Jorge Jesus está livre no mercado, né? Rescindiu lá com o Al Hilal. Né? Até porque todo mundo achava que ele ia para a seleção brasileira, e teve aquela história lá que o pai do Neymar barrou, o Neymar barrou. Eu acho ridículo isso. Se for isso mesmo, nós estamos fodidos, essa que é a verdade. Se realmente o Neymar barrou o Jorge Jesus na seleção, nós estamos fodidos, entendeu? Nós vamos ganhar bosta nenhuma, pode vir quem for aí. Porque daí fica muito claro que quem manda na CBF é uma panela e não é o técnico que vai chegar lá. Então o Ancelotti vai chegar lá, vai aceitar isso? Não vai. E eu duvido o Ancelotti ele convocar o Neymar caso for o Ancelotti, tá? Eu acho que não vai convocar, não. Entendeu? A não ser se os caras fizerem um contrato lá bilionário com ele e falar, ó, só que tem que convocar o Neymar, mas eu acho difícil. Até porque o Neymar tem os patrocínios aí que são importantes, né? Que tem uns patrocinadores que mandam mais na CBF do que a própria CBF, né? E já tá provado, a galera já viu isso, né? É um absurdo, por isso que o Brasil não ganha mais nada. Mas o fato é que tá todo mundo detonando o Felipe Luiz, eu acho cedo ainda para detonar. Todo time tem os seus altos e baixos, todo time tem a sua fase ruim na temporada. Por melhor que esteja o time, ele sempre vai dar uma decaída no momento, e é agora que está acontecendo com o Flamengo. Tá correndo o risco de não classificar na Libertadores, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Flamengo se classifica sim, ganha as 2 partidas e vai se classificar na Libertadores. Pode não classificar ali em primeiro lugar, mas eu acho que vai se classificar, e eu acho uma besteira neste momento, já querendo fora Felipe Luiz, que Felipe Luiz não serve mais, que Felipe Luiz perdeu o controle, que Felipe não, porra, gente, vamos devagar, né? Você imagina o Abel Ferreira, quantas vezes não aconteceu isso com o Abel Ferreira, e aí tá firme lá até agora, cara. Se o palmeirense tivesse lá nas primeiras quedas do Abel Ferreira, como aconteceu, tivesse detonado já o Abel, fora Abel, tivesse sido mandado embora, você acha que o Palmeiras ia ter ganhado tudo que ganhou? Não ia. Então tem que ter paciência um pouco, né? Eu acho que o Felipe Luiz tem crédito ainda, na minha opinião, tá? Tem crédito, demonstrou que é diferenciado, mas é óbvio, né? Ele não consegue jogar pelos jogadores lá dentro do campo. Na minha opinião, faltou um pouco de empenho dos jogadores. Não é culpa do técnico, não, cara. Na minha opinião, faltou gás, faltou vontade, faltou briga, faltou brio. Eu acho que estava um pouco de salto alto, né? Eles tinham certeza que ia ganhar o jogo a qualquer momento e não aconteceu. O Palmeiras de vez em quando faz isso também. Não é só o Flamengo que faz isso. O Palmeiras vive fazendo isso, cara. Dá uma raiva que a gente sabe que dá raiva. Mas não adianta querer culpar o técnico, porra. Né? Eu sempre falo aqui, você defende o Abel. Eu não defendo o Abel, eu defendo o técnico, cara. Aqui quem joga são os jogadores, cara. O técnico ali, velho, o cara faz de tudo, o cara treina, o cara instrui, o cara fala. Mas se o jogador vai lá e não faz, o que adianta? Se o jogador perde um gol que nem uma Arrascaeta perdeu, a culpa do técnico? Não dá, velho, desculpa, não é, tá? Então, na minha opinião, eu acho que tá tendo exagero agora aí, e é bem natural do Flamengo acontecer isso, né? O cara joga umas 2, 3 partidas mal ali e pronto, já não presta mais. Vamos devagar, né? Vamos ver. Ainda mais com o Jorge Jesus na cola aí, né? Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai dar isso aí. O que você acha? Que o Flamengo aguenta o Felipe Luiz perder mais uma? Você acha que ele fica no Flamengo ainda? Vamos aguardar. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade.